Olá, senhores! Gostaria de dizer que as críticas deste canal não são direcionadas para as mulheres sinceras e decentes. Portanto, se você se ofende com o meu conteúdo, é porque você pratica o que estou criticando. A sociedade tem atacado fortemente a figura paterna, a espiritualidade e incentivando o suicídio intelectual coletivo das pessoas nos últimos anos. O objetivo disso é fortalecer cada vez mais o ginocentrismo, destruir as barreiras contra a disseminação ideológica e fazer as pessoas agirem como animais irracionais, fáceis de serem domadas. As pessoas que agem somente em prol da gratificação sensorial acabam trazendo o oceano de problemas para a vida delas, como danos à saúde física, mental, financeira e espiritual, ocasionados por DSTs, traumas, depressão, gravidez indesejada, problemas com o Estado por causa de falsas acusações e etc. Muitos homens estão sendo criados em lares onde a figura paterna não está presente, ou se está, é só um enfeite. Pais disfuncionais são a maioria hoje em dia. Eles negligenciam suas responsabilidades com seus filhos ou educam eles conforme o que as ideologias querem. É bastante comum encontrarmos mães ficando revoltadas com seus filhos só porque veem eles brincando e interpretando o papel de um guerreiro ou super-herói esbanjando masculinidade, algo que é visto como tóxico hoje em dia, ou seja, o homem não pode ser homem. A ausência da figura paterna, a discriminação ao masculino, a alienação parental bastante praticada pelos seres de luz, como vingança contra seus ex-companheiros e todos os incentivos que a sociedade tem dado, são fatores que facilitam que os homens não desenvolvam a maturidade emocional e vivam criando fantasias. Geralmente, os homens criados em ambientes problemáticos, como o ambiente familiar moderno, odeiam seus pais por causa da alienação parental e querem mostrar para as mães deles e para suas namoradas, noivas, esposas, que eles são diferentes dos ex-parceiros delas e que serão os melhores filhos e maridos do mundo. À medida em que os coitados crescem nesse tipo de ambiente, a dependência do carinho feminino cresce junto. Quando se tornam fisicamente adultos, são incapazes de viver sem o carinho feminino e a presença da mãe ou de uma substituta. Ao se apaixonarem, transferem a imagem materna para a namorada ou esposa. A transferência leva consigo as expectativas, obrigações e exigências. O infeliz espera dos seres de luz o que estava habituado a esperar da mãe: o amor. O apaixonado agrada, obedece, presenteia e bajula, esperando receber carinho em troca, pois isso funcionava quando ele era pequeno. Mas o resultado agora é nefasto. Os seres de luz reagem de forma oposta à esperada e o desconcertam. Diante de um ser de luz lindo e neutênico, esses homens se submetem a fazer tudo o que lhe é mandado, assemelhando-se a cães e a besta de carga. Dão o máximo e recebem o mínimo. Os apaixonados, quando se casam com suas deusas, são explorados, enganados e, por fim, traídos. Isso acontece porque eles estão dominados pelas suas próprias fantasias, que os impedem de observar se tal ser de luz realmente merece ser chamado de esposa. Enquanto os homens são doutrinados através da sociedade que prega aos quatro ventos que os escolhidos pelos seres de luz serão os homens sensíveis, carinhosos, românticos, bondosos, honestos, sinceros e trabalhadores, é como se ela dissesse: se vocês forem bons meninos, elas lhes darão amor e sexo do jeito que vocês querem. Os seres de luz são doutrinados pela mesma sociedade a dissimular, enganar, ludibriar e passar para trás desde que nascem, muitas vezes incentivadas pelas próprias mães, ainda que estas não se deem conta. Exercitam-se na arte da patifaria, primeiramente com o pobre pai, mentindo, burlando ordens e determinações, namorando às escondidas e etc. Uma vez que estejam bem treinadas, a habilidade será empregada com os namorados e posteriormente com os maridos. A dinâmica é sempre a mesma:
desfrutar dos aspectos agradáveis da vida e transferir os efeitos colaterais e as consequências desagradáveis para outra pessoa, neste caso, os homens. O ser de luz moderno quer viver livremente, isento de obrigações matrimoniais, mas sem perder os direitos de esposa, namorada, noiva. Os otários devem segurar o rojão para que as espertinhas se divirtam. Os infernos emocionais em que o ego dos seres de luz nos envolve são possíveis por uma única razão: nosso fortíssimo desejo de que eles sejam como gostaríamos que fossem, e a nossa incapacidade de aceitar a realidade. Nós, homens, gostaríamos que eles fossem diferentes do que são, e este é o nosso erro fatal. Gostaríamos que os seres de luz fossem espontaneamente fiéis, sinceros, que valorizassem a virtude, que retribuíssem o amor com amor, que sentissem aversão pelos maus, que não se sacrificassem pelos cafajestes, que não se entregassem aos imprestáveis, que se sentissem plenos na companhia de homens de bom caráter. Gostaríamos que eles recusassem sua virgindade aos trastes e que a oferecessem àqueles que as amam verdadeiramente. Gostaríamos, ardentemente, que eles fossem sinceros nos sentimentos, que nos compreendessem, que não fugissem de nós ao perceberem que estamos apaixonados, que não nos atraíssem com a simples intenção de nos rejeitar, que não brincassem com nossos sentimentos, que dessem mais valor a nós do que aos parentes e amigos do seu círculo social estúpido, que se dedicassem a nós como nos dedicamos a eles, e muito, muito, muito mais coisas, fantasias, contos de fadas e etc. Todo homem tem esse desejo, mas apenas os despertos conseguem remover os chifres e essa ilusão da cabeça. As fantasias que criamos geram um inferno na medida em que entram em conflito com a realidade. A tão idealizada honradinha dos nossos sonhos, que vai nos amar para o resto de nossas vidas e nunca irá ter olhos para outro homem além de nós, não existe. É uma farsa, uma mentira, fruto de uma profunda carência emocional que nos encontramos e da presunção de inocência feminina que temos. Um ser de luz decente, racional e espiritualizado também sentirá atração por outros homens além do seu companheiro, também irá fazer comparações de seu companheiro com outros homens, etc. A diferença é que quando isso acontece, ele automaticamente corta tais pensamentos e se afasta do local ou do homem que fez ele ter tais atitudes e pensamentos. Entretanto, a seguinte frase, "eu tenho capacidade de conseguir algo melhor", sempre vai aparecer na cabeça do ser de luz decente, pois isso é biológico. Senhores, a hipergamia feminina é insaciável. Já as espertinhas se colocam nessas situações propositalmente, iniciam conversas desnecessárias com outros homens e depois dizem que foi sem maldade, ou que é a imaginação do companheiro. Aquele que não aceita essa realidade enlouquece mais cedo ou mais tarde. Será chocado pelos fatos e seus sonhos absurdos serão despedaçados pela realidade que será violentamente lançada no seu rosto. Aqueles que não saem da ilusão antecipadamente e por vontade própria, por meio da dissolução do ego, normalmente não suportam o choque da realidade. É quando podem sofrer os surtos nervosos, tais como o Battered Man Syndrome, que é um tipo de transtorno de estresse pós-traumático que ocorre quando o homem foi abusado emocional, fisicamente ou sexualmente. Somente aqueles que dissolvem todas as fantasias tolas e longe da realidade que se tornam capazes de aceitar a realidade da perversidade do ego de ambos os gêneros. Essas pessoas são capazes de conviver umas com as outras sem enlouquecer e sem se autodestruírem. A morte do nosso ego é a morte das nossas expectativas, dos nossos desejos, dos nossos sonhos e das nossas ilusões. A dor emocional provém da oposição entre a realidade e o desejo. Quando aceitamos conscientemente o inevitável e não desperdiçamos esforços socando facas, deixamos de sofrer porque passamos a viver em sintonia com a realidade e não com fantasias. Os manginas e sua desesperada tentativa de se evadirem da realidade, em geral, optam por dois caminhos. O primeiro,
insistem repetidamente na insana tentativa de serem felizes na paixão, entregando-se a humilhações e repetindo os mesmos erros com cada ser de luz pelo qual se apaixonam, vivendo assim de fracasso em fracasso. Segundo, entregam-se à pornografia, à promiscuidade e à fornicação para tentar afogar a consciência e anestesiar o coração dolorido. Quando uma angina é arrancado bruscamente da ilusão por um fato definitivo, como por exemplo um flagrante de adultério, o choque destrói todas as suas defesas psicológicas. É a partir desse momento que ele comete suicídio, assassina outras pessoas ou se entrega ao álcool, às drogas, em suma, enlouquece. A ilusão da inocência feminina nos é potencializada desde que nascemos. Todos ao redor, manipulados pelos meios de comunicação em massa, nos enfiaram na cabeça e goela abaixo ideias absurdas sobre paixão e romantismo. Crescemos embriagados com essa droga e nosso discernimento no campo dos relacionamentos afetivos se torna nulo. Se alguma espertinha está fazendo-lhe sofrer, este sofrimento se deve a uma oposição entre seus desejos mais intensos e ardentes e a realidade biológica e psicológica de sua parceira. Quanto mais vocês tentarem forçar o ser de luz a se enquadrar nos moldes de suas expectativas, mais doentes mentais vocês mostrarão ser. Se vocês aceitarem tudo o que ele quiser fazer, chegará o momento em que a relação vai para o buraco e vocês se tornam palhaços com belos chifres na cabeça. O homem sábio sempre está pronto para dizer adeus e nunca tem medo de perder um ser de luz, mas sim de perder a sanidade mental e estragar a própria vida por causa de uma pseudo-deusa. Portanto, nunca percam seu tempo com relacionamentos fadados ao fracasso. Vocês não têm obrigação alguma de arcar com as más consequências das pilantragens amorosas de nossos amados seres de luz. Aquele pavão que quer mostrar ser melhor do que todos os outros e se põe em tal obrigação, segura o rojão e a bomba explode em sua mão. As trapaças amorosas de ambos os sexos, se aceitas e levadas ao extremo, possuem mais consequências para a própria pessoa que tomou a iniciativa de executá-las, as quais podem ser sintetizadas como sendo o desprezo, a perda da estima e da admiração por parte da pessoa que está consciente de ter sofrido a trapaça, bem como de todo e qualquer compromisso de fidelidade. A pessoa que trapaceia o parceiro está indiretamente dizendo: veja, não sirvo para nada, sou uma pessoa inútil, não mereço ser amada. O trapaceiro só é querido por quem gosta de ser enganado. Se, por exemplo, um ser de luz deixa de cuidar do esposo para sair com as amigas, e sabemos que as amigas costumam acobertar e facilitar o adultério, ele está moralmente autorizando o companheiro a encontrar outro ser de luz para preencher aquele tempo. Entretanto, o homem carente de atenção feminina não enxergará isso. É claro que não recomendo o adultério e sim a separação definitiva. Quem não valoriza sua presença deve ser presenteado com a sua ausência. Senhores, os seres de luz são livres para fazer o que eles quiserem da vida deles, mas não com a nossa. Obviamente, há um limite para a tolerância. Devemos deixá-los livres para fazer o que eles quiserem da vida deles, mas não com a nossa. Todas as artimanhas, trapaças, mentiras, provocações, torturas mentais, ludibriações, manipulações e outras formas de agressão emocional feminina ficam neutralizadas quando eliminamos as expectativas irreais derivadas de nossas fantasias. Os efeitos colaterais dessas atitudes retornam à própria espertinha sem que façamos quase nada. Ninguém deixa este mundo sem colher os frutos das sementes que plantou durante a vida. Senhores, criarmos um ser de luz perfeito no imaginário e buscarmos na vida real por ele é doentio demais. Muitos homens estão se ferrando, e bem ferrado, nas mãos de uma espertinha e do papai Estado, por causa disso. A busca pela pessoa ideal é bastante comum em ambos os sexos. Só que essa pessoa ideal, buscada, é fruto dos desejos mais narcísicos de cada indivíduo.
A pessoa ideal existe e não é quem eles imaginam ser. Ela aparece toda vez que nos olhamos no espelho. Além de Deus, ela é a única capaz de mudar a nossa vida. Vocês têm dado devido amor, respeito, zelo, carinho e atenção para ela? O nosso país é tradicionalista e lotado de homens carentes de atenção feminina. Por isso, a maioria dos homens brasileiros está cultuando a dama e está dedicando-se a fazer dinheiro e acumular recursos para louvá-la. Esses camaradas, iludidos pelo tradicionalismo cavalheiresco, acreditam que fazendo essas coisas estarão comprando o amor de sua tão sonhada honradinha. Mas de fato, o que vão estar comprando é um par de chifres. Mesmo frequentando uma igreja, esses homens rejeitam passagens das escrituras sagradas que deixam claro a real natureza masculina e feminina e vivem criando fantasias com uma amada deusa que vai amá-los como a mãe deles os amou. Como não costumam a utilizar muito o racional e muito menos o que eles aprendem das escrituras sagradas, esses homens têm um racional e a espiritualidade tão evoluídos como os de um cão, e agem apenas por instintos, emoções, fantasias e são guiados conforme as puxadas nas suas coleiras que suas pseudo-deusas dão, trazendo assim problemas físicos, mentais, financeiros e espirituais para a vida deles. O esforço desses homens apenas atende, momentaneamente, até que o ser de luz ache um outro provedor melhor do que ele, uma das vertentes da hipergamia feminina, a segurança, enquanto a outra vertente, buscar os melhores genes, está funcionando a todo vapor. Estudos neurocientíficos provam que de 85 a 95% de todas nossas ações são feitas pelo inconsciente, ou seja, pelo cérebro reptiliano ou sistema límbico. Logo, podemos concluir que a maior parte de nossas ações são controladas por nossas emoções e instintos, ou seja, na maior parte de nossas vidas estaremos agindo como chimpanzés pedantes. Devemos aceitar e controlar a programação biológica por trás de tudo isso. Aceitar que não somos tão racionais como imaginamos ser e se vacilarmos faremos muitas besteiras na vida. Essa aceitação deve ser real e não simulada. Não simule para si mesmo e nem se auto-engane. O homem de alto valor jamais aceita destruir suas saúdes, sua reputação e etc. para ter um ser de luz do lado dele. Ele sabe que os seres de luz são consequências de uma boa genética e do que conquistamos na vida. Logo, ele só filtra e não corre atrás das pseudo-deusas. E vive muito bem com ou sem elas e buscando desenvolver-se sempre. Caros senhores, trabalhem mais o racional e melhorem a sua espiritualidade, pois isso fará vocês controlarem os seus instintos mais baixos e eliminar muitas fantasias. Mas, se mesmo após tudo o que foi falado neste vídeo, os senhores ainda assim quiserem viver apegados às suas fantasias sobre os seres de luz, nesse caso, vocês fatalmente serão levados por elas ao hospício, ao cemitério ou à prisão. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta, e até a próxima, senhores!